6, capítulo 6, que começa a falar sobre os cavaleiros, a abertura dos primeiros 4 selos do livro que se encontra na mão do Cordeiro. Então aqui, no capítulo 1, João começa a dizer assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Quer dizer, um dos 4 querubins que se encontram no trono de Deus disse, vem. Quer dizer, Deus trabalha em grupo, em equipa, não desclassificando ninguém para tudo o que Ele quer fazer, mas Ele inclui também aqueles que estão com Ele, no trono dEle, a participarem nas coisas vindouras, nas coisas futuras. Por isso é que Ele inclui a presença dos querubins. E esse querubim, com uma voz forte de trovão, diz, vem. E então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Então quer dizer, quando o querubim fala vem, automaticamente João vê como se fosse um filme, vindo um cavalo branco com um arco. Que arco é esse? Não é um arco e flecha, é uma autoridade, um arco, talvez por cima da cabeça ou não, mas ele vê esse cavaleiro com um arco. E esse arco é uma autoridade. Então ele continua a dizer assim, ele foi dado também uma coroa e saiu vencendo para vencer. Nós cremos e sabemos que esse cavaleiro branco, porque o branco representa uma realeza, então esse cavaleiro, que é a abertura do primeiro selo, representa o anticristo. Quando o anticristo surgir, então ele vai receber esse arco, que é uma autoridade. Mas quem dará essa autoridade ao anticristo? O próprio diabo vai passar essa autoridade que ele um dia roubou a Adão lá no jardim do Éden. Então, quando o Senhor Jesus vem para o prender e o acorrentar no inferno, então, anteriormente, ele devolve a esse homem que será eleito como um rei da terra, que é o anticristo, essa autoridade que é esse arco. Por isso é que ele fala que eis um cavalo branco, o seu cavaleiro, com um arco. Então esse arco, essa autoridade, que uma vez pertencia a Adão, que o diabo roubou, e agora o diabo transfere para o homem, porque ele será preso por 1000 anos no inferno pelo Senhor Jesus. Espero que esse entendimento venha abrir a sua mente sobre quem será o anticristo. O anticristo controlará toda a terra por 3 anos e meio, trazendo a paz, o engano. Mas depois é só destruição. Mas mesmo assim, o mundo não será destruído de um dia para o outro. Haverá um milênio. Isso é o início da abertura do primeiro selo. Falaremos agora sobre o segundo selo, que está no capítulo 6, versículo 3. Quando o segundo selo, quando abriu
o segundo selo, o Senhor Jesus abriu o segundo selo, ouvi o ser vivente dizendo, outro querubim que se encontra também no altar de Deus. São 4 querubins. Os primeiros 4 selos têm a participação da voz dos 4 querubins. E esse segundo querubim diz assim, vem com voz forte. E João viu novamente como se fosse um filme diante dele. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quer dizer, esse homem recebe uma autoridade. Quer dizer, já nesse caso, quem vai dar essa autoridade, com certeza, vai ser o próprio anticristo. Ele vai eleger os seus ministros, não é? Ele vai escolher um homem que será um homem de guerra, um comandante de guerra. Porque aqui fala, ele vai receber uma grande espada. Se ele tem uma grande espada, é para guerrear, é para fazer guerra, é para fazer lutas. Então, é para poder batalhar. Então, o que é que quer dizer aqui? Foi-lhe dado tirar a paz da terra. Quer dizer, depois dos 3 anos e meio do reinado do anticristo de paz, que ele enganará o mundo inteiro para que todos pudessem ou venham a receber a marca da besta, então, depois desses 3 anos e meio, vai surgir esse cavaleiro vermelho, não é? Um homem sangrento, um homem que vai matar, vai destruir, vai tirar a paz da terra com a guerra, para que os homens se matassem uns aos outros. Quer dizer, esse comandante de guerra que será eleito, ele vai fazer intrigas. Quer dizer, de países com países, outras intrigas que nós nem temos ideias, o que ele irá fazer para fomentar a guerra e assim começar uma destruição. Seguindo para o próximo selo, aqui no capítulo 3, de versículo 5, no terceiro selo, quando o Senhor Jesus abre o terceiro selo, então também o terceiro querubim diz, vem. Então vi, disse João, como se fosse num filme, eis um cavaleiro preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Aqui vem alguém com a balança na mão. E eu ouvi uma como voz no meio dos 4 querubins. Aqui surge algo novo. Dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques, e não destruas o azeite e o vinho. Quer dizer, um outro ministro vai ser eleito pelo anticristo, que será um ministro da economia, alguém que vai gerir a economia mundial. Então, ele mesmo vai dar ordens, não é? Para que não se danifique o azeite e nem o vinho. Mas essa ordem que ele vai receber é uma ordem de uma voz, como se fosse uma voz que João ouviu por entre os querubins, uma voz de um anúncio, de uma ordem. Não danifiques nem o azeite e nem o vinho. Com certeza, por causa da escassez que haverá tanto do azeite como do vinho. Mas em questão a cevada, em questão ao trigo, que as pessoas irão trabalhar praticamente
um mês inteiro para poder comprar o trigo e a cevada. Quer dizer, um salário inteiro para poder comer. Quer dizer, todo o dinheiro que a pessoa vai receber de salário somente dará para comer. Porque esse ministro da economia, ele vai controlar toda a alimentação. Ele vai controlar o mundo inteiro. E por causa da fome, da escassez, da necessidade do controle dos alimentos, por causa das destruições que haverá sobre a terra, das plantações, de tudo mais que haverá, então tudo será racionado por esse homem. E assim continuaremos para o quarto selo, que João viu também o quarto querubim dizendo: vem, quando o Senhor Jesus abre o quarto selo. Dá para entender que aqui o Senhor Jesus abre os selos, não é? Que são 7 livros dentro de um livro, de tempo em tempo. Ele não abre os selos todos de uma só vez e começa a dar as ordens. Não. Ele abre um e surgiu o anticristo. Depois de um tempo, surge um homem de guerra, um comandante de guerra que será eleito. Depois de um tempo, quando ele abre o terceiro selo, ele vai ter necessidade do quê? De eleger um ministro da economia que vai gerir o mundo inteiro. E agora, nesse quarto cavaleiro, que fala aqui no capítulo 6 e 7 do Apocalipse, quando o Cordeiro abriu o quarto selo e ouviu a voz dos 4 seres viventes dizendo: vem. Então João viu que o quarto querubim diz assim: vem. E olhei. Quer dizer, agora João não diz vi, diz e olhei. Digamos, como se fosse um filme novamente. E eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Quer dizer, esse vai ser algo diferente dos 3 primeiros cavaleiros. Porque esse vai ser alguém que vai receber o espírito da morte. Vai ser dirigido, controlado pelo espírito da morte. Vai ser a própria morte a controlar esse homem, que será eleito também pelo anticristo. Mas é a morte que tomará o controle. Por quê? Porque o inferno segue a morte. Não se esqueça, quem criou a morte foi o próprio Deus. E quem deu a origem à existência neste mundo da morte foi Adão, quando pecou, desobedecendo ao próprio Deus. Então, por isso é que existe o espírito da morte. Senão ele não existiria, porque ele estava preso dentro daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão comeu do fruto, então a morte passou para ele. E todos nós morremos hoje. Mas essa morte é um espírito. E foi Deus que o criou. E o inferno, todos os demônios que estão sobre a face da terra, seguirão a morte. Por quê? Porque Lúcifer estará preso nos quintos dos infernos. Porque o Senhor Jesus o trancou lá e o selou para que ele não saísse mais do inferno enquanto não venha se cumprir 1000 anos. Então ele diz assim: sendo este chamado morte, quer dizer, esse homem praticamente vai ser chamado morte porque o espírito da morte é ação. E o inferno o estava seguindo. E lhe foi dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar à espada, pela fome,
com a mortandade e por meio das feras da terra. Quer dizer, a quarta parte da terra ele vai destruir. Se a terra tem 4 partes, uma parte ele vai destruir. Com a guerra, com a fome, com a mortandade. Até os animais serão usados. Vai ser usado pelos demônios para atacarem os homens, para matarem os homens. Quer dizer, onde estão os animais selváticos que possam matar o ser humano? Está mais em África. Está mais em África, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Mas os animais possuídos pelos espíritos malignos, que é o inferno, vai atacar os homens, porque aqui diz, por meio das feras da terra. Feras são os animais, não são os homens. Então quer dizer, esse homem terá a autoridade, quer dizer, para destruir. Quem vai dar essa autoridade é o anticristo. Porque ele recebeu a autoridade do diabo para controlar toda a terra e todos esses ministros. Então, esse cavaleiro amarelo que virá, não é? E a morte, que é a morte, e o inferno o seguirá, foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome. Quer dizer, esse também vai fazer guerra. Quer dizer, já havia um que era o segundo comandante, não é? Do segundo selo, quando o Senhor Jesus abriu o segundo selo, já havia um homem de guerra. Agora é o segundo homem de guerra. Quer dizer, é a própria morte. É a própria morte, destruindo, matando a quarta parte do ser humano sobre a face da terra. Quer dizer, até ao arrebatamento haverá guerras e rumores de guerras, assim disse o nosso Senhor Jesus. Mas, mesmo depois do arrebatamento, haverá guerras e mais guerras e mais guerras.